Beleza? Vamos lá, pessoal. Vou bater um papo com vocês. Já vou avisando que eu sou um péssimo comercial de mim mesmo. Eu dou consultoria, em parte, para comercial de algumas empresas, mas às vezes o pessoal aqui do meu time puxa minha orelha. Então, eles pediram para fazer algumas ações que sejam interessantes para vocês, mas que também possam gerar uma interação maior, coisa que eu não faço. A Elma faz isso muito bem, inclusive. Então, eu tenho que aprender nessa parte aí de redes sociais, eu tenho que realmente me aperfeiçoar. E aí, a gente não vai falar sobre isso agora, vou trazer o conteúdo. Primeiro, checar se vocês estão conseguindo ver a, a minha apresentação. Sim. Maravilha. Então, pessoal, em relação à ação que eu vou fazer de uma promoção aí para vocês, uma campanha, vai ser em cima da minha rede social, do Insta, né? @Claudino78. Então, já eu solto como vai funcionar, então já estou avisando para que quem quiser participar vai ter que me achar no Insta, que na sequência, eu sei que alguns de vocês já interagem comigo, na sequência a gente vai soltar aqui. Bom, tá aí, sigam @Claudino78, esse slide não fui eu que fiz, é mais o pessoal que me assessora. Eu gosto mesmo da parte de conteúdo. Para quem não me conhece, o Edson já me apresentou, e eu sou empresário, consultor sênior da Cúpula, mas também tenho a minha própria plataforma, que é a Claudino Gestão e Performance. Também sou, recentemente, criou-se uma diretoria, que era até uma obrigação das autarquias, né? A gente sabe que o sistema COFES, os CRESES, eles às vezes têm essa pecha, né, de que cobra anuidade, cobra multa, mas não entrega. Então, foi um pleito do mercado, eu tive uma certa resistência no começo, mas também virei diretor de fomento e inovação para que o próprio sistema Cresce possa começar a criar, por exemplo, missões internacionais, já que eu tenho essa rodagem no exterior. Então, vocês em breve vão poder participar dessas missões através de subsídios e iniciativas dessa empresa. Além de também participar da Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, sou gestor dessa associação, entre outros feitos. Tenho uma formação, primeiro, aqui, não sou de Brasília, mas não sou nascido aqui, mas tenho essa formação primeiro aí na Universidade de Brasília, e também várias especializações, não vou entrar muito em detalhe. Como o Edson falou, até outro dia eu estava em Toronto, radicado, pretendo voltar em breve, mas vou passar aqui uns 2 anos no Brasil, podendo gerar até oportunidade de negócio com vocês. Um pouco sobre mim, tá escrito aí. Para fazer esses trabalhos, eu fiz mais de 200 imersões no mercado imobiliário, então eu gosto muito de ir presencialmente. Já peguei carro na pandemia para rodar ali 14 horas para chegar no Sorriso, Sinop, Lucas do Rio Verde, viajo Nordeste, Sul, já estive no Rio de Janeiro, vou muito a São Paulo, como o Edson mesmo falou, já estive aí na BIB. Então, eu gosto muito de vivenciar essa imobiliária para que a gente possa realmente ter uma troca e não ficar só na teoria. Bom, sobre os livros, ele bem disse, vou fazer também uma promoção em cima desse livro, esse primeiro aí, A Natureza do Mercado Imobiliário, Empreendedorismo e Gestão, que é sobre vocês. Foi por isso que eu fiz também muitas dessas imersões. E tem um livro 2, que eu não vou falar agora, mas ele está saindo ano que vem, que é o Ontem, Hoje e Amanhã, que ele fala da origem, né? Quando foram as primeiras habitações, as primeiras imobiliárias, a primeira ideia de lei de propriedade, por que a gente mora do jeito que a gente mora, por que o imóvel é considerado residencial ou não, pé direito, uma série de curiosidades, mas fala um pouco das raízes do nosso mercado. Eu começo a contar nesse livro 10 mil anos antes de Cristo até os dias de hoje. Sobre ele eu não vou falar agora. Sobre o encontro de hoje, eu vou fazer um breve contexto teórico e uma provocação, que as imobiliárias são de qual setor? Como eu vou disponibilizar parcialmente esse material para o Edson depois, eu tenho algumas partes que eu deixei escrito, mas que eu não vou ler aqui. Mas o fato é que a gente sempre imagina qual que é o setor da imobiliária. Quando a gente vai estudar lá no ensino fundamental e no ensino médio, a gente aprende que a gente tem o setor primário, que é o extrativista, e o mineral, e o agropecuário, ou seja, é um setor de extrativismo, e depois o setor secundário de transformação, que são as indústrias, que vão fazer aquele leite da vaca virar um creme de leite, aquele arroz virar um prato de comida na sua mesa.
Então, eu também vou pegar metais e vou transformar num carro. Esse é o setor de transformação, o setor secundário. O setor terciário é o mais recente, a gente fala disso há 40 anos apenas, que é o setor de serviços, que, por exemplo, é educação, você tem um personal trainer, você tem uma aula de qualquer coisa, de qualquer natureza, é uma prestação de serviço, né? Você não está extraindo nada da mãe natureza, não está transformando nada através de alguma ação física ou química, você está prestando um serviço e a gente fica se perguntando qual que é o nosso setor. O mercado imobiliário, a gente está colocando vocês na mesma página só porque vai ser necessário para esse encontro, ele está nos dois setores. O mercado imobiliário, que justificou, inclusive, eu escrever 3 livros, eu estou no segundo, mas já tem um terceiro encaminhado, ele é tão peculiar que a gente sequer sabe, tão intuitivamente, dizer qual que é o nosso setor. Então, a gente tem aqui no setor secundário a incorporação. Por quê? Porque o nosso mercado também transforma tijolo, concreto em prédio. Só que nesse setor a gente vai ver que a forma como a gente se lida com ele, tanto do ponto de vista de processo, software, investimento, ele é diferente. Quando a gente fala da imobiliária de lançamento e construtoras, incorporadoras, você está falando de um capital corporativo, mais técnico, mais cartesiano e menos intuitivo. Quando a gente vai pensar em vocês, que é a maioria aqui, que é o setor terciário de serviço e intermediação, a gente consegue dividir essa mentalidade em dois grandes mercados. O investidor individual, que é diferente de uma construtora, de um banco que investe nessa construtora, ele é um proprietário que muitas vezes vai comprar imóvel para fazer locação, short stay, ou ele compra um imóvel e vai revender este imóvel. E você tem aquele temporário, né? Aquele que ele está comprando, está alugando, comprando um imóvel, e ele vai morar naquele imóvel e se a esposa e ele engravidaram, então eles vão revender esse imóvel, ou seja, ele é um capital particular. No setor terciário, vocês atendem pessoas que têm uma capacidade crítica apenas relativa, porque ele não é um cara que vive disso. Então, por isso os CRMs de locação e de revenda são tão parecidos. Você tem o mesmo CRM, a mesma lógica de divulgar em portais verticais, Zap, OLX, Imóvel Web, o site de vocês, como vocês tratam o lead, é totalmente diferente quando você olha o mercado imobiliário como setor secundário, como corporação. Em corporação, você tem o mesmo prédio, muito treinamento e um software que totalmente bem mais simples do que o de vocês. O de vocês é bem mais desafiador. Posto essa situação, a ideia era que situar onde vocês estão nesse mapa. E aí, de novo, como preparo da apresentação, eu trago alguns aspectos econômicos que também podem gerar uma reflexão em vocês. Quando a gente fala, e aí, Edson, também me dirijo muito a Elma aqui, que foi a minha colega que me aproximou lá atrás, junto com o Edson da BIB, eu parto do princípio que alguns de vocês têm um conhecimento mais apurado sobre determinados temas e outros não. Eu vou estar sempre partindo do princípio que vocês têm um conhecimento mais superficial sobre um determinado tema. Tá? Então, se vocês acharem que eu estou sendo muito trivial, vocês podem me sinalizar que eu avanço. Mas a gente escuta muito a ideia de como funciona a economia na hora de consumir imóveis. E aí começam algumas teorias que me parecem muito mais, de novo, uma psique coletiva desinformada do que propriamente um comportamento racional. Do que eu estou falando aqui? Esse gráfico eu vi numa palestra que eu abri do Ricardo Amorim. E ele me trouxe uma teoria na época que eu duvidei. Falei, não duvidei, mas eu, no mínimo, questionei. Falei, não, esse cara, Ricardo Amorim, é muito da moda, então deixa eu validar se isso que ele está falando é verdade. E eu fiz um experimento com muitos de vocês. Eu peguei muitos dados de imobiliários que eu dava consultoria e fiz o seguinte experimento para vocês observarem. Aqui, não sei se dá para... Me avisa aí, Edson, está dando para ver meu cursor em cima da expressão demanda reprimida? Sim, sim. Beleza. Sim, dá para ver sim. Aqui eu vou sedimentar na mente de vocês a expressão demanda reprimida, porque ela vai ser útil em vários momentos. Aqui nesse gráfico eu tenho um volume de negócio, ou seja, você está vendendo muito bem. Quanto mais alto aqui, quanto maior esse gráfico aqui, é porque vocês estão vendendo bem. Isso aqui é a passagem do tempo. Então, é um gráfico relativamente simples. Existe uma ideia de retração do comportamento de consumo, de compras. Olha, as vendas caíram esse semestre, caíram esse ano, caíram esse mês. Eu poderia usar vários exemplos, gente. Eu vou dar o exemplo aqui da eleição
por exemplo, isso é de 4 em 4 anos, eu desafio vocês validarem esse gráfico, tá? Na BIB, porque às vezes uma imobiliária não vai ter uma amostra tão relevante, mas na BIB, de 4 em 4 anos. De novo, até aqui, ó, nessa primeira parte, onde eu estou passando o cursor, tem a eleição. O que acontece? É uma retração do comportamento de compra de imóveis. De novo, eu poderia estar falando de outras coisas, taxa Selic, que eu vou falar mais à frente. O que acontece aqui? Aqui no gráfico amarelo é um comportamento atípico, que é o de ano de eleição. Aqui nesse lilás, o meio branco, o meio azul, não sei como é que aparece na tela de vocês, aqui seria um comportamento estável, normal. Então, vocês vendem todo dia aí na BIB, todo ano, todo mês, e tem um comportamento um pouco oscilante. Quando vocês estão no ano eleitoral, ele tem uma oscilação maior. Primeiro, o motivo disso e a consequência. A causa disso as pessoas lidam mal como cultura de investimento no mercado imobiliário no Brasil com a indefinição. Não houve no Brasil hoje uma mudança de governo. Olha, entrou agora o Bolsonaro, o mundo acabou. Não, agora entrou o Lula, vai acabar o mundo. Nunca aconteceu isso ainda. As grandes variações que tiveram no boom imobiliário foram por motivos de contexto, às vezes até internacional, como em 2002, teve superávit primário. Muito dinheiro jorrando, a gente evoluiu para alienação fiduciária, a gente teve, depois da Encol, a melhoria do memorial de incorporação. Houve uma série de inovações tecnológicas e também jurídicas que fizeram com que o Brasil pegasse essa demanda reprimida e desse um boom imobiliário, aquilo que a gente veio chamar de boom imobiliário. Mas fora esses eventos atípicos, não existe um comportamento, ainda não vi um presidente chegar aqui, depois que eleito no Brasil, não consultar a sua tecnocracia, que são os seus profissionais, que são os especialistas e analistas concursados. Então, o que existe normalmente aqui, agora passando o cursor de novo, é o quê? Gente, quem é que vai vir como próximo presidente? Eu não vou comprar imóvel agora. Eu não vou comprar por quê? Porque por um nível de incerteza. Mas isso é inconsciente. Não existe uma coisa flagrante do tipo, se o presidente X ganhar, vai super aumentar a economia ou super cair a economia. E a gente vai falar sobre isso por quê? Porque hoje a gente é alavancado por nossa pirâmide etária, que eu vou falar na sequência. Mas para concluir esse slide, o que acontece aqui nesse amarelo? Como a gente tem esse gap aqui, ó, o que é esse gap? Entre o lilás em cima e o amarelo embaixo, é a diferença de pessoas que iam comprar imóveis, né, aqui no lilás, e não compraram. Caiu. E o que acontece? Eu vou fazer uma pequena analogia. Quando vocês estão no mercado em retração, eventualmente vocês param de tomar vinho, ou tomar um vinho mais caro, ou diminuir a frequência de alguns gastos supérfluos. Eu estou chamando aqui de vinho. O que acontece com vinho, gente? Você diminui a frequência de ir a um restaurante caro, tomar vinho, porque você está na crise. Olha só como é que é o gráfico econômico, que interessante. Quando vocês estão na economia, tem um gráfico clássico que é o seguinte: quando a economia está muito mal, o borracheiro está mal. Quando a economia começa a melhorar, o borracheiro começa a ficar bem. Quando a economia melhora demais, o borracheiro vai mal de novo. Alguém sabe me explicar por quê? Porque o cara compra pneu novo. Então, nem sempre a economia tem esse comportamento muito ligado ao negócio de vocês. Voltando à história do vinho, quando vocês passam por aquela crise, vocês voltam a tomar vinho, não é verdade? Tirando o Edson e a Elma, que tem um padrão de vida muito alto, eles não vão tomar muito vinho ali. Elma, eu vou até te perguntar. Quando você passa assim, um tempo sem tomar um vinho porque ele ficou muito caro, você não vai chegar depois da crise, nesse encontro aqui, tá vendo? Ó, nesse encontro aqui no gráfico, você não vai chegar aqui, olha, passei um ano tomando um vinho por semana, agora eu vou tomar tudo que eu não tomei, que eu chamo de demanda reprimida, tudo que eu me reprimi no consumo, eu vou tomar agora 10 vinhos sem parar. Isso não se soma, ela simplesmente restabelece. Acompanha agora meu cursor, ó, tá vendo o amarelo? Se fosse vinho, ela ia fazer isso aqui, ó, ela restabelecer o comportamento de consumo anterior. Isso para restaurante, para outros feitos. O mercado imobiliário é diferente. Olha o que acontece com o mercado imobiliário. Isso aqui foi medido, gente. Isso aqui foi proposto pelo Ricardo Amorim, eu medi e conferi e ele estava certo. Depois de um tempo do ano eleitoral, o comportamento de compra de imóveis ele aumenta muito. Por quê? Porque as pessoas que já iam comprar nessa época, de novo, por motivos familiares, a família está crescendo, se somam àquelas que não compraram no passado. Por isso é que a gente tem essa sensação, assim, ó, pós-eleitoral,
tem algumas cidades que no primeiro trimestre já apresentam um aumento de venda acima da média e outros no segundo semestre desse ano. Várias cidades estão apontando isso. E vocês podem comparar e vocês vão ver. Então, a ideia aqui, gente, não era entrar em detalhes, era mostrar didaticamente um racional para vocês. Parar com esse medinho, daqui, já estou até vendo, daqui a 3 anos e meio, a mesma choradeira, ai, vai acabar o mundo, o mercado imobiliário vai acabar, e aí quem se prepara se dá bem. O que eu chamo de preparo? Dica: primeiro semestre de ano eleitoral, invistam em captação de imóveis. Porque depois das eleições vão vir as compras, vai sair na frente. Então, tem gente que começa a ficar tão preocupado porque não está vendendo que começa a parar de agir. Não, ano eleitoral é ano de captar. E aí, quem tiver melhor estoque vai atender esse boom que eu chamo de demanda reprimida. Outra coisa que é para desmistificar: ah, não, os juros internacionais cresceram, acabou, agora não vai ter dinheiro fácil. Gente, o que acontece? Esse gráfico aqui é do Fernando Ulrich, que estava lá esses dias em Belo Horizonte, na palestra lá do Conami, um evento reconhecido aí, já teve Conami no Rio de Janeiro, inclusive, foi o melhor que eu já fui, inclusive. E ele trouxe esse gráfico. O que acontece? Quando você tem um momento de crise, como a gente passou no pós-pandemia, olha só esse gráfico aqui. O gráfico azul é o saldo de crédito total, ou seja, disponibilidade de crédito para as pessoas no mundo consumirem. Só que a gente dividiu em laranja e cinza. O laranja é quanto você empresta para a pessoa jurídica. E o acinzentado é quanto que você empresta para a pessoa física. Olha o que acontece com a pessoa jurídica. Ela cai abruptamente. Ela que justifica essa queda aqui, ó, no saldo geral, no mundo. Isso aqui é banco Credit Suisse e outros bancos. Bancos centrais, etc. Esse cinza aqui continua crescendo, que é para a pessoa física. Vocês do mercado imobiliário estão acostumados a pegar dinheiro para poder fazer reforma na imobiliária de vocês? Vocês pegam dinheiro emprestado para fazer ação de marketing? O mercado imobiliário ele é peculiar, diferente de outras indústrias que falam assim, cara, a gente precisa comprar maquinário, tá? Então, eu vou gastar aqui R$500 bilhão em maquinário e vou pegar um dinheiro emprestado para isso. Não, o mercado imobiliário usa recursos próprios, não é isso? Às vezes, eu tenho várias... Vocês provavelmente alguma vez compraram uma kitnet barata, porque era uma oportunidade de negócio, depois revenderam ela para reformar. O Edson já deve ter feito alguma garantia ou vendido algum imóvel para poder ampliar a Renascença. Ele não foi pegar lá num superbanco um dinheiro enorme, absurdo, para poder fazer uma grande evolução da sua imobiliária. Então, o que é interessante para vocês? Quem está sofrendo com isso agora, gente, são as startups. Cadê o dinheiro para a Loft? Cadê o dinheiro para Quinto Crédito? Cadê a rodada de investimento nova lá para eles? O que é interessante para vocês? Dinheiro disponível de crédito para a pessoa jurídica ou para a pessoa física? Para a pessoa física, porque se tiver para a pessoa física, ele compra imóvel. Então, o comportamento de juros altos no mundo, ele faz com que dinheiro, gente, não acaba, dinheiro muda de mão. Nesses momentos de juros altos, eles preferem emprestar dinheiro para quem vai comprar imóveis, porque imóvel é tijolo, é mais sólido. Ele para de investir em startups, que realmente podem dar um ganho muito maior que imóvel. O cara, da noite para o dia, o cara investe 1 milhão, ganha 100 milhões. Mas eles tiraram disso e estão começando a investir em imóveis nos próximos anos. Inclusive, gente, o Brasil está barato, tá? Quando você compara o metro quadrado de Londres, retorno de aluguel, o Brasil está barato. Como os juros ainda estão altos lá fora, não vieram para cá. Mas quem não comprar imóvel nos próximos anos, vai ficar difícil. Vai vir dinheiro de gente de fora comprando imóvel para o Brasil. Aqui eu vou falar um pouco das houses, para quem vende imóveis de lançamento. Eu vou passar esses slides para você, tá, Edson? Para a gente não onerar muito tempo aqui. Mas aqui eu trago uma série de dicas como é que vocês negociam com as construtoras para serem relevantes na hora de pegar, e quando vale e quando não vale pegar uma exclusividade. Eu coloquei aqui uma série de dicas, essa apresentação é para a BIB, lógico que eu adaptei de outros que eu já tinha, mas eu vou passar aqui mais correndo. Aí eu crio todos os cenários de vantagem e desvantagem para a imobiliária, para a incorporadora, com exclusividade, sem exclusividade. Quando eles têm uma exclusividade house, as consequências que tem, isso vai servir de argumento para vocês. E também a parte de coalizão, que é uma inovação, né? Tem 5 anos para cá que algumas imobiliárias têm feito o seguinte: em vez de eu concorrer vou lendo nomes aqui, né? Com a Monique, com o Paulo Sampaio e com o Júnior, que está se hidratando ali, em vez de eu concorrer com eles, um com o outro, valeu, vou beber aqui também um pouquinho,
Em vez de concorrer entre a gente, por que a gente não se une? E, cara, o Júnior pode conseguir tentar a exclusividade. A Monique fica brigando pela exclusividade. Um só vai ganhar. Aí o Paulo Sampaio ganha. Como é que eu faço? Não, gente, por que a gente, em vez de... Por que os consultores estão fazendo? Ah, não, eu vou deixar todo mundo vender. Aí fica 10 vendendo. Aí você vende uma coisa que já foi vendida por alguém. Então, o que algumas imobiliárias têm feito, e eu reproduzo aqui, é a coalizão. Eu vou falar, gente, vamos pegar uma exclusividade de uma construtora, mas é uma coalizão, não é exatamente uma exclusividade. O Júnior somado com o Paulo Sampaio e somado lá com a Monique, a gente vai se unir e vai pegar nossas carteiras, vai se fazer apresentar um projeto com preço, com ideia de vendas, com marketing, e vamos pedir, é exclusividade com nós três. Ou a gente entramos os três juntos, ou não entramos, não vamos vender o seu empreendimento. Isso dá força. E mesmo os imobiliários que não têm a tradição em lançamento, vocês têm uma informação que é muito valiosa para eles, que é o quê? Demanda reprimida também no balcão de vocês. Dica número 2 aí, eu vou chamar de Pedro Filho, é porque o nome dele é Edson. Se o filho dele chama Pedro, o pai é quem cria, né? Então, então assim, quando a gente faz esse tipo de ação, a gente pensa assim, cara, só imobiliários especializados em lançamento é que tem vantagem. Hoje, as construtoras querem saber o que construir. Quem é que sabe o que construir? Eu vou lá no imobiliário do Paulo Sampaio, por exemplo. Eu falo para ele assim, Paulo, eu gostaria de um imóvel de 2 quartos em tal região por tal preço. Cara, eu não tenho. Ele vai embora. Aí vem o outro, o segundo fala isso, o terceiro fala isso. Você está anotando, Paulo? Quantas pessoas pediram um determinado tipo de imóvel? Você está anotando, Monique? Isso se chama demanda reprimida. Vamos ser francos, a gente às vezes não anota nem as informações básicas, do tipo, visitou um imóvel, para locação que seja. Aí o cara volta, gostou ou não gostei? Aí você coloca lá no sistema do Edson, lá da Renascença, não gostei. Mas não gostou por quê? Será que as atendentes estão escrevendo isso direito? Quem dirá, isso porque teve visita, quem dirá quando nem teve visita, né? O cara, você tem imóvel tal? Ligou, mandou chat, foi pessoalmente, qualquer meio de comunicação. Eu queria imóvel tal, nós não temos. Vocês estão notando isso porque essa demanda reprimida é a informação que vale ouro, porque é isso que vai dizer o que falta construir. Se vocês tiverem isso computado, 1 mês, 2 meses, 3 meses, somente, você já consegue passar no construtor. Vamos fazer uma parceria? A gente faz um equity aqui. Eu digo que você vai construir através da minha consultoria. Eu tenho dados mapeados. A gente tem menos valor porque a gente não tem dado, a gente não tem inteligência de negócio, a gente não tem dado mapeado. Então, mapeiem o número de procura por imóveis que vocês estão tendo e que não tem por falta de estoque. Eu vou passar rapidamente o lançamento, porque eu sei que a maioria é de revenda e de locação. Vou falar aqui uma ideia sobre como comissionar a equipe de vocês de revenda e premiar. São insights, gente. Como eu falei, vai ter uma promoção aqui no final da apresentação, tá? E aí eu vou dar algumas ofertas aqui para vocês, algumas vantagens que agora que a equipe terminou, me mandou aqui no WhatsApp, na outra tela. E aí vocês vão ter oportunidade. Aí eu vou ter oportunidade de trabalhar com vocês individualmente e dar uma dica que faça mais sentido para vocês. Por hora, eu vou falar algumas ideias genéricas. Então, quando você vai... Qual que é o princípio que você tem que utilizar na hora de comissionar a sua equipe? O princípio da isomonomia é o quê, gente? Tratar os desiguais desigualmente. Essa coisa de tratar todo mundo igual não faz sentido, porque as pessoas têm diferença. Uma analogia, eu não vou dar o mesmo número de dias de licença paternidade para licença maternidade, porque isso é uma questão fisiológica aí que diferencia as duas pessoas. Então, como é que eu faço isso pensando em termos de comissionamento? Eu tenho um trabalho sobre políticas de venda e comissionamento, que eu preparo isso para a imobiliária. Eu preparo a imobiliária para ela fazer isso com a sua própria equipe. Qual que é a premissa? Quanto mais estratégico, menor a frequência de mudança. Quanto mais operacional, maior a frequência de mudança. O que é isso na prática? Eu vou passar aqui para vocês uma ferramenta, só que eu não sei se vocês vão ouvir aqui pelo Zap. Vocês não estão ouvindo, não, né? Não, então eu vou narrar. Vou pausar aqui. Como é que funciona a princípio? Quando vocês forem pagar uma comissão para a equipe, você tem a comissionamento base. X de captação, X de venda, eventualmente gerente, administrativo e pré-venda. Quando isso tem que durar 1 ano, gente, vocês não podem mudar as regras de comissionamento o tempo todo. Gente, agora eu acho que tem que ser tanto. Sustente. O que você tem que fazer
campanhas pontuais. Como é que funcionam essas campanhas pontuais? Eu estou com uma dificuldade este mês de captar um determinado imóvel numa determinada região. Então, vocês vão fazer, olha, tanto para locação quanto para venda, você vai falar, quem captar imóveis nesta região, com essa característica, neste mês, vai ganhar, e aí eu vou dar algumas dicas. Primeiro, toda campanha ela tem que ter benefício em 2 vetores. O benefício para o corretor e para o cliente. Fazer campanha para o corretor sem que dê um argumento para ele, um apelo, não é legal. Dica 2, ele tem que ter um prazo, de curto prazo, para dar senso de urgência. 3, como é que eu olho para o corretor? Você vai dar um benefício, você vai ganhar comissão dobrada. Em locação, gente, eu vou falar melhor mais à frente, mas é sempre bom vir dinheiro na frente. Eu consigo fazer uma calculadora para vocês que dizem, olha, que diz que neste momento, se você gastar tanto com esse tipo de imóvel lá na frente, ou seja, pagando na frente antes mesmo de alugar, você vai gastar 4 mil em prêmios sem ter alugado imóvel, mas pelo giro você vai ganhar muito mais do que isso. Tem como calcular isso com estatística. Mas o que eu queria trazer para vocês? Qual o benefício para o cliente? Então, assim, para a locação, gente, está funcionando muito o seguinte. E eu queria que vocês me interrompessem agora. Como é que está a locação? É verdadeira a premissa que se você colocar um imóvel bom, ele não vai passar de uma semana para alugar? Pela escassez? Como é que está isso? Estão sinalizando positivamente aqui. Então, se você já sabe que um determinado imóvel... Pode falar, Paulo. Sim, não. Aluga, podendo até você... como hoje em dia o proprietário até está podendo escolher quase que a garantia, e seguro-fiança está mandando. Então, nós temos feito aqui na imobiliária, a demanda está tão grande, o preço em alta, a gente pode colocar de 10% a 12%, que é o custo do seguro-fiança pela totalidade do ticket total, e o proprietário paga o seguro-fiança, só precisa aprovar a ficha do cliente. Beleza, aí, ó. Até isso é interessante, ele escolhe a condição do cliente. Então, assim, partindo dessa premissa, eu poderia, Paulo, então, falar o seguinte, olha, você consegue cobrar aí 50% da intermediação, 100% da primeiro aluguel, quanto é que você cobra? 100%. Beleza. Então, faço o seguinte, olha, quem deixar imóvel comigo, eu alugo rápido. Se não alugar, em até 15 dias, eu cobro 50% da intermediação. Se não alugar em 30 dias, eu não cobro nada e ainda pago o seu condomínio. É arriscado? Mas uma campanha bem feita vai garantir que isso de 10 imóveis que você captar, isso dê certo com 9 imóveis e errado com um, que o prejuízo é coberto pelos primeiros. Então, fazer campanhas com apelo de prazo porque se der um apelo muito grande para o cliente, cara, vou deixar com você, porque se vai alugar rápido, se não alugar, você paga meu condomínio, beleza. E eu não pago intermediação, só que você tem que colocar na campanha aqueles imóveis que realmente dão um giro grande. E aí vem a dica número 4. Como é que eu monto essas campanhas? De novo, gente, eu estou falando assim de maneira muito rápida e eu precisaria fazer um trabalho individual com cada imobiliária para poder fazer uma coisa consistente. Mas, por exemplo, as campanhas elas têm que ter no máximo 3 variáveis. O que são 3 variáveis, Claudino? Se você chega assim e falar apartamento de 2 quartos, é uma informação muito vaga. O cara vai te trazer muito lixo, coisa que não vai alugar. Se você coloca muita informação, muitas variáveis, tem que ser apartamento de 2 quartos, nascente, na rua tal, com vaga de garagem, no metro quadrado de tanto a tanto, aí começa, o cara nem lembra. O seu captador não precisa ser seu captador não, tá? Pode ser seu corretor, pode ser seu funcionário, pode ser o seu amigo do Uber, pode ser o porteiro do prédio, essa campanha você lança para todo mundo, naquele mês. Então, quem captar imóvel até tal prazo, eu pago R$200 na frente e mais 10% na alocação. Como é que eu calculo esses R$200? Aí eu precisaria fazer uma mentoria, uma consultoria com vocês. Mas eu consigo fazer essa campanha na frente e aí eu tô beneficiando quem, gente? O captador. Mas tem que ter um argumento para o proprietário. Imagina você juntar as duas coisas, a motivação do captador, que vai ganhar R$200 só de indicar, independente de ter alugado, mais X% quando alugar, e com esse argumento do proprietário. Olha, as duas coisas somadas. Olha, se você deixar lá com o Paulo Sampaio, você a gente garante que aluga, porque tem imóvel, gente, que sai da desocupação e nem vai para a pauta, e nem faz anúncio se você já está alugando, ou não é? Ou de vez, dependendo do imóvel.
Tem casos de uma mudança está saindo e outra está entrando no mesmo dia. Exatamente. Se você está assim, isso é pendular, gente. Em outra palestra eu explico melhor. Nos próximos 2 anos, estou entregando muitos imóveis no Rio de Janeiro e o perfil de compra, segundo a Cebic e a Abrainc, é de 40% a 60% das pessoas que compraram voltaram a comprar para investimento. Então, vai retomar o estoque de aluguel. Eu vou falar o porquê que isso é pendular. Eu vou avançar aqui por conta do horário, mas depois, gente, eu demonstro com mais calma aqui essa planilha que a nossa consultoria fez, que ela consegue, inclusive, fazer ranqueamento de corretores para ganhar uma comissão maior, proteção da margem da imobiliária, ferramenta de negociação com o proprietário na hora de fechar a comissão. Então, a gente tem uma série de técnicas e ferramentas que a gente faz até com que, na hora o proprietário negociar a comissão, o proprietário que quiser baixar, a gente tem argumentos parecidos com o que a gente vê até no mercado automotivo. Eu vou passar aqui por conta do horário mesmo. Um dos motivos de ter essa carência nacional de estoque de locação é por conta desse dado aqui. A gente tinha, até 2019, 18,3% de interesse em moradia por locação. Saiu agora, né, no PNAD do IBGE, que saiu só esse ano, ele é de 2022, mas saiu esse ano, subiu para 21%. Gente, o que mais assusta é que mercados mais maduros têm 40% a 50% de preferência por locação, como, por exemplo, o canadense. Mas, quando vocês olham 18% ir para 21%, não é porque agora 21% entraram com interesse em locação, é porque eu fiz essa conta, dá 40%. 40% dos novos brasileiros que entraram em condições de local imóvel, ou seja, aquele cara que está saindo da casa dos pais, dos novos clientes de mercado imobiliário que compram ou alugam, os últimos 4 anos, aquele jovem que que arrumou emprego e resolveu alugar, ou seja, se tornou demanda do serviço, ele preferiu 40% alugar. Isso vai muito por conta dessa nova geração que está chegando. Aqui tem vários mercados, tá? Aqui, deixa eu ver como é que está o Rio de Janeiro. Está ali, ó. Veja, olha só, assustador o Rio de Janeiro, hein? Número de moradias que cresceram para fins de locação no período de 2016 a 22, 1,4. E número de pessoas interessadas em alugar os imóveis subiu 8,7. Aí é que está o desencontro. Produziram 1,4 a mais e cresceu 8,7 a mais o interesse. Então, eu tinha já uma certa tensão nisso. De repente, apareceram mais 100 pessoas querendo alugar imóvel e entregaram 10 unidades. Isso está no PNAD. Antes de eu avançar aqui, eu quero reproduzir essa reflexão. É possível, existe, e a BIB tem essa força, porque vocês têm um contingente, uma união, cabeças pensantes, de vocês começarem através de BI, esse trabalho também eu faço, reunirem informações para que vocês tenham poder de barganha na hora de negociar com o construtor. Nós temos informações de consumo, como a gente mapeia os processos, a gente tem a demanda reprimida, a gente já tem a qualificação dos clientes, a gente já tem o cadastro desses clientes, e eles estão procurando imóveis nesse perfil, a gente quer fazer uma parceria para ajudar a construir esse imóvel e comercializá-lo. E mais, a gente, de repente, faz alguma parceria, porque vocês estão vendo aí, a MRV tem alugo, e várias outras empresas estão comprando para alugar, não mais para vender. Em média, as construtoras mais sofisticadas, é lógico que no Brasil é difícil, né? Porque você vai construir, você tem que vender para ganhar o dinheiro, para pagar os juros que ainda é alto. Mas elas, em média, estão ficando com 30% dos imóveis para aluguel, em função do aluguel que voltou a crescer em relação ao VGV. Né? O valor do imóvel era 0,25 até outro dia, agora já está em 0,5, em algumas cidades 0,7 de retorno. Isso tanto é verdade que alguns fundos de investimento imobiliário já estão fazendo isso no FlexStay. FlexStay é outra temática, tá? Que eu posso falar em outro momento, Edson. Mas eu viajei em 9 plataformas, eu mesmo fiz a experiência. Eu fingi que eu era um nômade digital e comecei a viajar pelo Brasil só por plataformas. E avaliei as plataformas e fiz pesquisas sobre o tema. De que não é mais o short stay, veraneio, moda antiga, hotel ou Airbnb. Existe um modelo que é FlexStay, que é previsto como fazer vistorias mais simpáticas, não tão rigorosas. Você ter uma tabela dinâmica, o cara, estou fazendo uma expansão de um restaurante paulista no Rio de Janeiro. A menina, isso é real, esse caso. A menina quer ficar aí 3 meses para poder implementar e, de repente, voltar, mas ela não sabe se vai querer morar no Rio. Ela é solteira.
As pessoas estão casando mais velhas. Então, eu quero, de repente, mudar para 6 meses. Aí tem toda uma burocracia. Por que não tem uma tabela dinâmica para isso? Então, isso é um outro estudo, não vai dar tempo de falar hoje. Sobre o bônus demográfico. Isso aqui, gente, é o Brasil, tá? É a China e a Índia, perdão. Aqui à esquerda a China e aqui a Índia. Em 1950, a gente tinha esse gráfico aqui, eu vou chegar já para vocês entenderem, vou voltar com venda e locação. A China, ela tem aqui, nessa parte isentada, a pirâmide como é a pirâmide. A nossa ideia que a gente estudou lá quando era mais novinho, a pirâmide sempre é assim, então por isso chamava pirâmide. E a China com a população maior. Essa base aqui produtiva, ela foi aumentando, ela foi chegando nesse meio aqui já é 2050, já é uma projeção. Olha só como é que a China está envelhecendo. Já está ficando o pessoal muito mais velho e a Índia ainda está aqui nesse meio. O que fez a China, inclusive a Índia já é maior que a China, tá, em termos populacionais, passou esse ano. Por que isso aqui é importante? Pelo motivo que a Nigéria vai ser a primeira grande economia africana. A gente tem a população produtiva centralizada. Você tem poucas crianças, as pessoas estão tendo menos filhos, e a população mais velha que já faleceu. Então, a Nigéria, por exemplo, vai ter a mesma população produtiva dos Estados Unidos em 10 anos. E aqui, no caso, a Índia, ela está sendo a grande potência econômica nos próximos anos, em função dela ter uma base produtiva muito grande. É óbvio que isso se deve a vários outros fatores. Mas vamos olhar para o Brasil. Olha como é que está o Brasil aqui hoje. A gente tem uma coisa chamada bônus demográfico. Até 2040, espero que isso se amplie, a gente tem... Vocês podem trabalhar mal, o governo, não interessa de esquerda ou direita, pode trabalhar mal, que a gente vai continuar vendendo. Quando eu vejo assim, por estar rodando o mundo, quando eu vejo assim, o brasileiro falando, nossa, os empresários, os imobiliaristas, os donos de imobiliária, nossa, tá ruim. Gente, vocês já pararam de vender? Não. Vocês já pararam de alugar? Não. Ou vende ou aluga, ou os dois. O que faz é diminuir. Gente, tem país que para mesmo. No Japão, você compra um imóvel hoje, ele desvaloriza igual o carro. Porque a pessoa que ia alugar na seguida morreu e a outra não nasceu. Então, o Brasil ainda é um privilegiado, porque o nome disso é bônus demográfico. A gente ainda tem uma obrigação de produzir imóveis, seja para alguém alugar um imóvel, gente, alguém tem que construir e o outro tem que comprar e alugar. O ciclo nunca termina. Por que a gente sempre tem? Porque a gente está crescendo, a gente continua crescendo em termos populacionais. As pessoas continuam produzindo e querendo alugar e comprar imóveis. Se vai ser Minha Casa Minha Vida ou outra coisa, não interessa. Então, e quando isso acabar? E quando a gente começar a virar a China, que está começando a envelhecer, o Canadá, que é super velho, fica importando gente, por isso que eu entrei no programa lá de migração. Então, a gente ainda tem até 2040 um bônus demográfico muito grande. Geração Z, 2 informações aqui, vou passar rápido para liberar vocês, que eu já estou extrapolando. Essa geração, eu achei que ela ia usar a tecnologia para substituir as imobiliárias e os corretores, eu me enganei. Porque essa é a melhor geração da história para consumir mercado imobiliário. E por quê? Isso é uma bravata? Não. Eu percebi com o tempo e com pesquisa depois, porque ela é uma geração que eu até batizei aqui embaixo. A geração resolve para mim. O que a geração resolve para mim? Você ia alugar um imóvel antigamente, você fazia o quê? Pegava uma trena para medir se a cama ia caber. Eles nem sabem o que é trena. Eles nem vão levar a cama, eles de preferência querem que a cama já esteja lá. Então, essa geração se notabilizou pelo seguinte: eu sou afeito à cultura, eu priorizo minha vida profissional, eu não preciso ter filho agora, eu posso ser gay, eu posso ter o cabelo vermelho, porque antigamente tinha vida planejada, né? Você tinha que ser hétero, tinha que casar e ter 2 filhos. Né? Tem que ter uma casa, tem que ter 2 carros. Não. Hoje, a mulher que está com 35 anos não ficou para titia. Ela decidiu ser solteira, ou ter a maternidade mais tarde, ou ter uma produção independente, ou eu vou ter um casal homoafetivo, ou vou ter um pai, vou ser pai de pet. Você não tem mais aquele padrão antigo da modernidade sólida, como diz Zygmunt Bauman. Você tem a modernidade líquida, é mais fluida, as pessoas precisam se movimentar. Então, eu não quero mais comprar imóvel, eu quero alugar imóvel. E eu não quero mais eu ter que... eu quero chegar aqui e falar assim com o Diogo, cara, eu herdei aqui um monte de imóveis, avalia lá para mim, Diogo. Ele não quer saber. Antigamente a gente fazia o quê? Pegava a trena, media as coisas, perguntava, discutia, olhava, ia para cartório, fazia a conta. Esses caras não querem. Eles querem chegar aqui na Paula. Pô, a Paula ganhou minha confiança. A Paula ganhou minha confiança. Paula, aluga lá para mim. Aí, tá.
como é que você quer? Não, deve ser imobiliado. Tem gente que não olha nem o imóvel. Eu, como viajo muito, inclusive, eu estou no imóvel agora que eu não só fui conhecer presencialmente. Eu aluguei ele um mês antes de conhecê-lo. Porque aí é porque eu sou jovem, né? Sou geração Z. Não, é porque eu viajo muito. Mas assim, essa geração, ela não tá, ela conta com você. Por quê? Porque ela está com olha aí, ela está com o celular na mão. Você não sabe se ela está pedindo um iFood, se ela está baixando uma música que ela vai ouvir num voo que ela está comprando. Ela pode estar no interior do estado do Rio de Janeiro e ainda assim está trabalhando como dev lá para São Francisco, né? Desenvolvedor. Ela pode ser arquiteta, ela pode ser youtuber, ela pode ser um monte de coisa, ela pode ser gay, ela pode ser solteira, ela pode ser hétero, ela pode tudo. Eu não sei nem se ela tem 18 anos ou se ela tem 30 anos olhando para essa foto, com esses filtros de hoje em dia. Mas fato é que ela não quer se preocupar, ela não quer, em resumo, gente, eu falei e não sintetizei, ela não quer que a atenção dela seja competida com outra coisa, que não seja o trabalho dela e o lazer dela. Eles são mais afeitos, inclusive, à cultura, teatro, música, arte, dança. Se ela tiver que começar a entender cartório, medição, bom investimento, metro quadrado, não. Eu quero que a Paula, ou o Diogo, ou a Tayane me ajudem. Essas são as pessoas que vão me assessorar nisso para eu não ter que me ficar preocupando com isso. Então, eu estou vendo um maior... Só que é o seguinte, eles estão mais exigentes, tá, Paula? Eles vão chegar assim, cara, a Paula tem que sacar do que eu estou falando. O corretor que não tiver realmente sabendo o que é uma assinatura digital, um DocSign, e outro o que é um blockchain, o corretor que não tiver, a imobiliária que não tiver com a adoção de tecnologia e boas práticas atualizadas, ele está fora. Então, de fato, aconteceu o que alguns diziam, e hoje eu reconheço. A tecnologia não substitui, a tecnologia traz novas exigências. Uma outra coisa que... Isso aqui é mais para a construção civil, eu vou pular. Tá? Eu vou terminar falando aqui de alto padrão, porque eu acho que é uma coisa que permite falar de vários, de tanto venda quanto locação. Uma coisa que a gente notou na nossa experiência, esse gráfico, isso é a criação da nossa consultoria, e aqui a gente tem um padrão do cliente, se ele é alto ou se ele é médio ou baixo, ou padrão econômico, melhor dizendo. E aqui embaixo a gente tem os tipos de negócio. Aqui é vendas, que também invade o alto padrão, e aqui é locação, que também tem no alto padrão. O que eu chamo de... Por que aqui está tudo amarelo, alto padrão, e não está dividido? Porque em termos de percepção do cliente, o que a gente notou foi o seguinte, a Elma talvez me ajude nisso. Quando você vai comprar um imóvel, você põe lá na sua imobiliária uma esteira bem diferente. É um corretor de imóveis, ele é autônomo, é um alto comissionamento, tem um imediatismo, vai ter outro tipo de pergunta, outro tipo de velocidade. É mais lento, inclusive, captação de imóveis. Locação é outra velocidade, uma atendente, tem menos comissionamento, é um outro tipo de atendimento, você dá outro tipo de treinamento. São plataformas, pessoas, treinamentos, tecnologias, processos, tudo diferente. Alto padrão não, gente. Se por um lado, lá no médio e no econômico, a gente tem aquela pessoa que quer ser atendida por quem tem de venda ou locação, dependendo da intenção, o alto padrão ele quer ser atendido por alto padrão. Não importa se é locação ou venda. E aí um exemplo que mais sintetiza isso, eu coloquei essa foto aqui, que ela é de banco de imagem, mas ela é parecida com uma corretora que eu conhecia, a Ingrid Aing. Ela era uma ex-vendedora da H-Stern, era gerente de venda da H-Stern, foi para o alto padrão, e o que ela fazia? Ela virava assim para o cliente e falava assim, eu vou pegar um exemplo para sintetizar o que eu disse. Por acaso era aqui em Brasília. O cara vinha de São Paulo para Brasília para montar um escritório de lobby na indústria, que justificou ele vir para cá. Ele falou, cara, eu quero uma casa assim, assim, assado. Então ele veio primeiro para a compra, tá, gente? E aí ele falou assim, a Ingrid procurou o imóvel para ele, ela não achou. Olha só a personalidade dessa corretora, gente. Ela virou para o cara assim, falou assim, olha, Carlos Alberto, vamos dizer que fosse o Carlos Alberto que fosse o comprador, não tem um imóvel do jeito que você quer. E eu vou dizer para você o que você vai fazer. Gravem essa frase. Eu vou dizer para você o que você vai fazer. Às vezes a gente precisa dizer isso para o cliente. A gente é médico dele. A gente precisa ter essa audácia. Então ela falou para o cliente, eu vou dizer para o que você vai fazer. Eu achei aqui um apartamento, e o cara já ficou pau, né? Ele não queria apartamento. Um apartamento ótimo para vocês morarem e viverem aqui um ano. Você já ganha um desconto, porque ela tinha o quê? O orçamento dele, o quanto que queria gastar com a casa. Ela pegou o orçamento dele e quebrou. Parte dele, bem menor, para alugar por um ano o imóvel, tá, gente? Para alugar por um ano.
essa casa já está mobiliada, você vai ficar lá com a sua família de imediato. Eu vou te apresentar um lote aqui, que é uma pirambeira, ou seja, era um terreno com aclive, que tinha vista para o lago. Em Brasília isso tem muito valor. Então, eu tinha um aclive, no Rio de Janeiro também tem terrenos similares a essa ideia que eu trago. Nesse terreno, e durante esse 1 ano que você vai ficar alugado, você vai construir a casa que você quer. Que eu já consegui arquiteto e projeto e dá tanto. Ela pegou tanto para o terreno, tantos milhões para o terreno, tanto para um ano de aluguel e tanto para o arquiteto, mais o projeto e a construção do imóvel. E aí você vai ter... Ela fez 3 negócios, porque ela ganhou comissão até do arquiteto. Então, por que eu estou chamando de, nesse gráfico aqui, gente, alto padrão? O cliente de alto padrão, ele não quer ser atendido por alguém especializado em locação ou venda. Ele quer alguém que entenda ele. Tem uma imobiliária TRK, que é referência aqui, que eu tenho até com um projeto com eles lá, que na entrada do salão de venda dos corretores, é uma casa, é uma mansão que eles trabalham, tá? Nem parece uma imobiliária. Vem escrito assim: meus corretores leem os mesmos livros, bebem os mesmos vinhos e frequentam os mesmos restaurantes dos nossos clientes. Então, eles querem ser tratados por quem entenda dele, porque tem a sofisticação, quem tem a postura. E depois ele descobre o que é venda e locação. Depois ele descobre. Ele tem que ser muito mais multifacetado. Para encerrar, eu provoco vocês, porque eu conheço vocês no sentido de que eu conheço muitos empresários do mercado imobiliário, só que eu faço há mais de 17 anos. Esperamos mais de 1 ano do que de 10 anos. Então, eu tenho visto muito no mercado imobiliário a gente falando, cara, o que eu consigo fazer para ganhar esse ano? E eu vejo pouco planejamento, como, por exemplo, captar esses dados que eu falei para começar a fazer projetos para daqui a 2, 3 anos estarem construindo. Para eu liberar vocês...